Primeira carta de João, capítulo 3, versão fácil de ler. Somos filhos de Deus. Pensem no grande amor que o Pai tem nos mostrado, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato nós somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, pois o próprio mundo não conheceu a Ele. Queridos amigos, agora somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Nós sabemos que, quando Cristo voltar, seremos iguais a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo aquele que tem esta esperança em Cristo purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que comete pecado também desobedece à lei de Deus, pois pecar é desobedecer à lei. Você sabe que Cristo veio para tirar os pecados e nele não há pecado nenhum. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Cristo é justo. Aquele que vive pecando pertence ao diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. A razão pela qual o Filho de Deus veio foi esta: destruir as obras do diabo. Todo aquele que se tornou filho de Deus não vive cometendo pecado, pois a essência divina permanece nele. Ora, ele não pode viver pecando porque tornou-se filho de Deus. A maneira pela qual vocês podem diferenciar os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta: todo aquele que não faz o que é justo e não ama o seu irmão não pertence a Deus. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio: que amemos uns aos outros. Não sejam como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que ele matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão boas. Irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. A maneira pela qual conhecemos o que é o amor é esta: Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Ora, se alguém possui bens neste mundo, e vendo que o seu irmão está padecendo necessidade e não tem pena dele, como pode dizer que o amor de Deus permanece nele? Filhinhos, nosso amor deve ser verdadeiro, e não deve consistir de palavras ou conversas, mas sim de boas ações. Essa é a maneira pela qual podemos saber que pertencemos à verdade. Essa é também a maneira pela qual podemos nos sentir em paz com Deus, mesmo que o nosso coração nos acuse de termos pecado. Deus é maior do que os nossos corações e conhece todas as coisas. Queridos amigos, se o nosso coração não nos acusa de termos pecados, temos confiança em Deus. Ele nos dá o que pedimos porque nós obedecemos os seus mandamentos e também porque fazemos o que lhe agrada. Este é o mandamento: que criamos no nome do seu Filho Jesus e que amemo-nos uns aos outros, assim como Cristo nos ordenou. Quem obedece os mandamentos de Deus vive em Deus e Deus vive nele. É desta maneira que sabemos que Ele vive em nós, pelo Espírito que Ele nos deu. E então, gostou do áudio? Se gostou, deixa seu like. Na descrição tem um resumo mostrando quem escreveu o capítulo bíblico e o contexto em que foi escrito. Deixe seu comentário e peça áudios de outros capítulos. Se não é inscrito, se inscreva lá e ative o sininho para receber notificação de quando fizermos novas publicações. Até os próximos áudios e que Deus abençoe!